Estamos no 23º domingo do tempo comum e o que perpassa as leituras e o evangelho desta liturgia é a necessidade de uma busca conjunta, fiel, lúcida, com discernimento, para decidir, projetar e realizar com tenacidade os projetos de Deus, com justiça e em sabedoria. A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria, o último livro do Primeiro Testamento. O autor está embebido das escrituras sagradas e também conhece a cultura filosófica grega. Ele conciliou serenamente estas duas heranças para escrever um tratado sobre a justiça para os governantes. Tratado que interessou mais aos judeus da diáspora e aos súditos do que aos que governavam com uma injustiça institucionalizada. O livro não especifica os destinatários, porque quer atravessar fronteiras. Desta forma, a denúncia profética tornou-se crítica sapiencial. Denuncia primeiramente as perseguições sofridas pelos judeus por parte de Ptolomeu II, um faraó egípcio, e outras opressões sofridas nas mãos de governantes gregos. Porém, é crítica permanente que pode atingir governantes de todos os tempos. O contrário da sabedoria é a idolatria, que, ao falsificar a divindade, gera todo tipo de injustiça. A sabedoria abrange toda a atividade humana e eleva o ser humano ao reino da vida plena. A justiça autêntica se relaciona com a sabedoria, é de Deus, é dos justos. A atitude de injustiça impede o ser humano de acolher a sabedoria. O autor ressalta, por outro lado, que a sabedoria é o próprio caminho da justiça. No texto, Sabedoria 9, versículos 13 a 18, encontramos estas três questões. Qual é o ser humano que conhece o pensamento de Deus? Quem compreende o que Deus quer? Quem conceberá o teu desígnio, se tu não lhe dás a sabedoria, enviando do céu o teu Santo Espírito? Com esta terceira pergunta, dirigida ao Senhor, o autor responde às perguntas anteriores. O versículo 18 conclui com uma síntese afirmativa de que foi possível aprender o que agrada a Deus e a salvação que a sabedoria traz. É igualmente uma alusão aos antepassados, justos e santos. O Salmo 89 é uma oração comunitária de súplica, onde são ressaltadas a brevidade e a fragilidade da vida humana com metáforas eloquentes. Ecoando a primeira leitura, suplicamos esta prece sempre atual. Ensina-nos a bem contar os nossos dias e dá ao nosso coração sabedoria. Toda a proclamação inicial sobre as nossas vulnerabilidades dá lugar à confiança de que o ser humano pode ser saciado pelo amor de Deus desde o amanhecer. Pode experimentar a bondade divina ao ser conduzido por Ele. O Primeiro Testamento profetiza e prefigura a missão de Jesus. No Segundo Testamento, Jesus é a prefiguração da missão dos apóstolos. Lucas, em seu Evangelho, destaca a subida para Jerusalém. A narrativa desta subida de Jesus começa no final do capítulo 9 e vai até o capítulo 19. Jesus está levando consigo os discípulos. Faz um chamado que tem uma profunda relação com esta subida, cheia de ensinamentos, de atitudes e do testemunho de fidelidade amorosa ao Pai.
Este chamado é sintetizado neste versículo. Quem não se desapega de sua própria vida não pode ser meu discípulo. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde vai padecer e morrer. O chamado é para este seguimento radical na liberdade, no desapego, na disponibilidade. É para subir com ele por um caminho que não tem retorno, cujo fracasso aparente será a grande vitória de uma vida doada até o fim. A cruz é a consequência da fidelidade incondicional de Jesus ao Pai. A coragem de colocar em segundo plano relações muito significativas para dar tudo, até a própria vida por amor, para que todos tenham vida em plenitude. Jesus deu o testemunho do que está pedindo aos seus discípulos de todos os tempos. Na conclusão, temos duas parábolas que ressaltam a necessidade de ter consciência das condições necessárias para tomar uma decisão. Um projeto importante demanda reflexão sobre os meios e a força para realizá-lo, para que não aconteça faltar qualquer recurso e ele não ter êxito. Uma obra inacabada provoca zombarias, gera frustrações, é um fracasso. Estamos vivendo uma mudança social e cultural sem precedentes. Urge a prática de sentar juntos, de calcular com realismo, humildade e coragem sobre o que vamos fazer, como vamos atuar diante de diversos desafios que se apresentam para que cada projeto tenha o êxito possível. Temos ainda um breve trecho da preciosa carta a Filemon. Ela foi escrita por Paulo na prisão entre os anos 61 e 63. Filemon era um cristão de boa posição convertido por Paulo. Seu escravo Onésimo fugiu e deveria ser punido duramente. Paulo o acolheu, o converteu também. Paulo se sente solidário com Onésimo, porque ele, prisioneiro por causa do Evangelho e como um escravo, está privado da liberdade. Paulo considerou até a possibilidade de ficar com Onésimo por vias legais, porém prefere apelar ao amor de Filemon, que perdeu o escravo, mas pode receber de volta um irmão no Senhor, porque Onésimo, como ele, abraçou a fé cristã. Paulo o devolve porque acredita que a relação cristã é capaz de mudar uma realidade humana. O vínculo da irmandade no Senhor é superior ao vínculo de posse de Filemon. Seu prejuízo de perder um escravo nem se compara com o ganho de acolher um convertido, um cristão como ele. Refletimos sobre os passos e estratégias para que nossos projetos de evangelização e solidariedade sejam construídos com criatividade, sustentabilidade e jamais sejam torres inacabadas? Buscamos os dons da sabedoria e da justiça, cultivamos como comunidades cristãs o acolhimento para que o essencial seja o ganho de novos irmãos para a caminhada do reino? Para que o projeto de nossa maior responsabilidade, que é a nossa própria vida, seja realizado com discernimento, sabedoria e justiça, peçamos como salmista: ensina-nos a bem contar os nossos dias.